porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda escolherá a Israel, e os porá na sua própria terra. Ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros, e se achegarão à casa de Jacó. E os povos os receberão, os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel os possuirás por servos e por servas, na terra do Senhor. Cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão sobre os seus opressores. E acontecerá que no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso do teu sofrimento, do teu pavor e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este provérbio contra o rei de Babilônia e dirás: como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada. Tá falando que ele vai pegar primeiro, vai escolher o povo dele todinho, levar para ele. Aí quando tem um arrebatamento aqui, aí onde é que ele vai falar esse provérbio para Satanás? Então proferirás este provérbio contra o rei de Babilônia e dirás: como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada, já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Ou seja, já lançou todo mundo já no inferno, no lago de fogo. Aquele que feria aos povos com furor, com golpes incessantes, e que com ira dominava sobre as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir. Que quando Yahushua veio e nos deu o poder para pisar em Satanás, já não era mais ele vindo nos causar aflição, nos dominando, fazendo a gente viver na carne. Agora, quem tinha o Espírito Santo estava do lado do mais valente, pisava em Satanás. E vocês tinham tudo para pisar em Satanás, mas vocês não quiseram o reino de Deus, preferiram ficar acoloiado com o inimigo. Já descansa, já está sossegada toda a terra, rompem cantando. Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. E aqui, agora que tudo já se acabou, Deus já salvou todo mundo, já não tem mais inimigo, não tem mais medo, não tem mais aflição, não tem mais nada. É novo céu e nova terra, sem choro e sem lágrima. Porque o Senhor Deus limpou de nossos olhos toda lágrima, agora é só alegria. A sepultura desde o profundo se agitou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Aqui é quando já estão lá, e ele é o grandão. Os que estavam aqui na terra durante o período, que é os que expulsavam Satanás, derrubavam ele. Quando ele vinha no corpo das pessoas, foram expulsos. Então esses aí foram lançando lá no inferno, esses demônios. Aí quando as pessoas eram libertas, esses demônios eram lançados lá. Aqueles serfões também eram mortos e eram lançados tudo lá, os demônios. Agora quando ele vai ser derrubado aqui, eles vão receber ele lá embaixo. Os demônios dele já estão lá no lago de fogo, no que está falando aqui na palavra. E depois só vai chegar a vez dele de ser lançado lá também. Vão esperar ele, vão abraçar ele. Ele vai de encontro ao lugar que pertence a ele, o lago de fogo. Porque Deus já está escolhendo o povo dele. Quando ele termina de escolher o povo dele, aí sim, Satanás é lançado. Os que achavam que era Deus aqui na terra, que era o que pisava no povo, já estão lá. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós e foste semelhante a nós. Ou seja, ele fica admirado quando vê Satanás lá, o chefão, lá também jogado lá no lago de fogo. Quando ele caiu do estado de anjo para o estado de demônio, que foi a morte dele, aí ele era o chefão, ele mandava em todos os demônios, ele punia, ele castigava, ele batia, os demônios têm medo dele, e aquele demônio que não resolvesse alguma coisa que ele mandasse aquele demônio fazer, o demônio falhasse, o demônio era torturado, o demônio ia para o cativeiro, o demônio sofria. Então ele era o grande, ele manda. E aqueles demônios lá, grandão também, lá que era faraó, era Deus, aqueles grandes imperadores, aqueles demônios mesmo assim de mandar numa nação, de ser o dono lá de tudo. Esses aí já estão lá no lago de fogo, porque todos já morreram. O tempo dos faraós já acabou, do imperador acabou, então
essa tropa aí, antes de Yahushua vir, eram os mandantes, eram os donos da terra, fazia, acontecia, mandava e desmandava. Então eles já estão lá. Quando o Eterno vir julgar o mundo, a terra, que mandar Satanás para o lago de fogo, aí eles vão ficar sem noção. Como que aquele que mandava em todos eles, que batia eles, punia eles, no caso, fazia eles sofrer, como é que está lá no lugar deles? Como é que vai cair lá igual eles? Quer dizer, para o Eterno, Satanás não é grande. Ele é grande para os demônios dele, mas para o Eterno ele não é grande. Então o Eterno vai mandar ele para o mesmo lugar que os outros já estão. E os outros vão admirar quando ele chegar lá. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Os bichos que vai cobrir ele aqui é os que vai estar lá em cima dele. Porque o lago de fogo tem níveis de profundidade. E quanto mais baixo o nível de profundidade, mais calor, mais quente, mais sofrimento. E cada um que causou a morte de um anjo arrependido, cada um que causou destruição aqui, levando muitos anjos arrependidos, vão ter o seu nível de profundidade. Uns sofrerão muitos, outros muitos e muitos. E no pior de todos os lugares vai estar Satanás lá, coberto pelo seu exército de anjos, que estarão juntamente com ele sofrendo no lago de fogo por toda a eternidade. Ele vai ficar abaixo de todos, né? É. E o que vai admirar os outros é como que ele que mandava em tudo vai ficar num nível inferior a todos. Porque ele não tem poder contra o Eterno. Agora, contra os anjos dele lá, ele era o maior, ele manda em todos. Mas no julgamento do Eterno, vai ser pior para ele. Ele vai ficar numa situação pior que todos, abaixo de todos. Porque ele foi o causador de todas essas mortes. Todas as pessoas que estão no lago de fogo é por causa dele. Então ele tem que sofrer mais. Ele foi o causador da rebelião. Ele queria trazer o mal para o reino do Eterno. Porque o reino do Eterno é bom. Mas ele via com esse negócio de ciência do bem e do mal. Então o bem já existia, a parte do Eterno. Então que mal era esse que ele queria trazer? Então ele queria arruinar o reino do Eterno com esse mal. Aí ele não fez o reino do mal lá, fez aqui. Porque aqui o bem é disfarçado de mal, aqui não tem nada de bom. Então quando ele for para o lago de fogo, ele vai ficar no pior lugar, para pagar tudo que ele fez. E todo anjo arrependido que for para o lago de fogo, ele vai pagar, com o sofrimento que ele vai ter no lago de fogo, pior que todos. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste derrubada por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Então mesmo aqui na terra ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Por isso que ele se assentava no trono de Deus, querendo parecer Deus. Se assentava no coração das pessoas. Ele trazia a mentira para as pessoas. E as pessoas estavam firmadas nas mentiras dele. E por estarem na mentira, estavam servindo a ele, pensando que estavam servindo ao Altíssimo, o verdadeiro Deus. E, na verdade, o Espírito Santo, no canal Espírito Santo Ministra, trouxe essa verdade. Aqui ele diz que ele se assentaria no trono de Deus. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no meio das congregações me assentarei, aos lados do norte. Então, quando ele falou assim, eu subirei acima das estrelas de Deus, acima dos anjos que caíram com ele, que agora são estrelas apagadas, exaltarei o meu trono e no mundo da congregação me assentarei. Quando ele teve essa queda aí, que ele subiu acima das estrelas de Deus, que ele ficou acima desses anjos que caíram com ele, então o que aconteceu? Ele veio aqui para a terra, aqui na terra, ele ficou sendo Deus, e no mundo da congregação me assentarei ao lado do norte. Essa congregação agora é o povo da terra, são os moradores da terra. Ele ficou acima das estrelas de Deus, ele ficou acima dos anjos que caíram com ele. Então ele é o líder, ele é o chefe, ele é o cabeça, ele é o mandão, o que manda em tudo. E esses mesmos anjos, que são as estrelas de Deus, que antigamente eram anjos de Deus, que agora são estrelas errantes,
são apagados, são trevas igual ele. Esses mesmos trabalhou na condição de colocar ele Deus aqui na terra. Então, o Deus desse mundo é o anjo caído. Por isso que ele fala dessa congregação: exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Então, a congregação é a humanidade. E onde o trono dele está assentado? Nas religiões aonde ele se passa por Deus. Então ele se passa por Deus na religião católica, ele se passa por Deus na religião cristã evangélica e ele se passa por Deus em todas as religiões do mundo, sem exceção. O Deus dessa terra, o Deus desse mundo é o anjo caído, Lúcifer. Foi isso que o Espírito Santo avisou no canal o tempo que ele esteve aqui ministrando. Quem é o Deus da terra? Quem é o Deus que as pessoas da terra servem, que as pessoas da terra adoram? E essa variedade de deuses, que cada nação tem o seu Deus, são os anjos que vieram a juntar com as mulheres na terra, lá no tempo de Caim. Então esses são os deuses da terra. E o anjo caído é o Deus que queria ser semelhante ao Altíssimo. Então aqui na terra, no reino dele, da ciência do bem e do mal, ele é Deus. Então todas as pessoas do mundo inteiro que tem uma religião, o seu Deus é Lúcifer, o anjo caído. As únicas pessoas que o Deus não é Lúcifer são as pessoas que conhecem o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus único, o Deus vivo. E essas pessoas têm o Espírito Santo e pelo Espírito Santo conheceu esse Deus nas Escrituras Sagradas. E pelo Espírito Santo essas pessoas são obedientes à palavra. Então as pessoas que têm o Deus vivo, o Deus único na terra, que é conhecido como Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porque antigamente no tempo de Abraão, só Abraão tinha o Deus único, o Deus vivo, só a nação de Abraão que tinha, que foi conhecido como israelita depois. Só eles tinham o Deus vivo, o Deus único. Então hoje, como é que uma pessoa tem o Deus vivo, o Deus único? Se pela palavra o Espírito Santo abriu a palavra para ela, abriu o entendimento para ela, e ela teve o conhecimento do Deus vivo pelas Escrituras Sagradas, livro que eles colocaram o nome Bíblia. Unicamente assim a pessoa conhece o Deus vivo. Unicamente assim ela tem prova que ela tem o Deus vivo. Pelo Espírito Santo, que abre a palavra, abre o entendimento, e ela passa a ser obediente à palavra, então o Deus vivo manifesta na vida dela. De outra forma, sem o Espírito Santo, sem a prática, sem a obediência à palavra, não é o Deus vivo. É o Deus das religiões, Lúcifer. Então esse entendimento é para as pessoas terem noção, terem discernimento do Deus desse mundo, quem ele é. E o Eterno, o Altíssimo, o Criador das coisas visíveis e das coisas invisíveis. E sobre a sua palavra eterna, as Escrituras Sagradas, que eles colocaram o nome Bíblia. Então o Deus vivo, ele só é manifestado, ele só é revelado pelo Espírito Santo nas Escrituras Sagradas. E assim mesmo, se a pessoa for obediente à palavra, se for praticante da palavra. Se não for obediente à palavra, se não for um praticante da palavra, apenas um leitor sem compromisso, não conhece o Deus vivo, não conhece o único Deus. Conhece Lúcifer, o anjo caído, como seu Deus. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Está dizendo que ele vai ser reconhecido como Deus. Que as pessoas vão olhar para cima e vão adorar ele, vai orar a ele, vai cantar para ele, vai fazer tudo para ele. Então ele vai sentar nas nuvens, sentado na altura das nuvens, querendo ser semelhante a Deus. Esse céu que se vê quando olha para cima, não é o céu aonde está o Altíssimo. Esse céu é unicamente dentro do domo.
Então, quando olha para esse céu, o Deus que está nesse céu é Lúcifer. Ele é o Deus que está nesse céu, porque eles são os principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Então, quando fala céu, não tem a ver com sair da terra, não tem a ver com sair do domo. Unicamente dentro do domo tem essa parte que veem como céu. Então, os olhos carnais não conseguem ver o mundo espiritual, mas nesse céu estão as potestades, estão os principados, está Satanás e os demônios comandando lá de cima esse mundo. E ele é o Deus que recebe as orações de vocês, não é o Eterno que ouve a oração de vocês. É o Lúcifer quem ouve, o anjo caído quem ouve. O Eterno pode até ouvir a oração de uma pessoa, que ela tiver em um estado de aflição, um estado de angústia, e ela com um coração sincero clamar ao Eterno, e ela tiver uma referência da palavra dele, de alguém que instruiu essa pessoa na palavra, e essa pessoa até lembrar de como ela foi um dia instruída na palavra. Então ela faz uma oração aflita, uma oração angustiada. Então o Eterno até pode ouvir uma oração de uma pessoa dessa, mas o Eterno não ouve oração de religiosos, que ora através de uma imagem, que ora por bens materiais, que ora buscando alguma conquista terrena. O Eterno não ouve essas orações de pecadores, mundanos, interesseiros, que ora buscando coisas terrenas, pecadores que não têm noção de onde eles estão, que reino é esse, o que eles fazem aqui. E eles fazem suas orações unicamente voltadas para coisas materiais, para coisas terrenas. O Eterno não ouve oração de pecador que não tem discernimento, não tem noção do que faz nessa terra, nem por que está nessa terra, e se conforma unicamente com coisas materiais, com buscas terrenas. O Eterno não ouve orações assim. O Eterno é possível ouvir a oração de uma pessoa que está aflita, de uma pessoa que está presa, possuída por um demônio, e ela ora em aflição, pedindo ajuda, pedindo socorro, mas ela não tem nem noção do que ela está fazendo, a quem ela está pedindo socorro, a quem ela está pedindo ajuda, e ela não tem uma religião, ela não tem uma imagem de escultura, é apenas uma alma aflita, desesperada, pedindo socorro. Então o Eterno ouve uma alma dessa que está aflita, desesperada, angustiada, atribulada por um demônio, mas ela não está diante de uma imagem, ela não é presa numa religião, ela é apenas uma alma pedindo socorro, pedindo ajuda. Então o Eterno ouve essa alma. Mas o Eterno, quando encontra essa alma, ele nunca mandou ela ir para uma religião, ele nunca mandou ela ir atrás do homem. As escrituras sagradas ele mandou ela vir ler. Aprender com a palavra, ele mandou ela vir entender. Então o Eterno fala dessa forma para vocês entender que essas orações que vocês fazem, não é o Eterno quem escuta. Esse céu que vocês olham, que vocês acham que o Eterno está lá, o Eterno não está lá. Ele não está, no caso, dentro dessa terra, nesse domo, instalado naquele céu que vocês acham que ali é a morada dele, onde ele está. O Eterno está infinitamente além, fora desse domo, fora dessa terra. Unicamente o Espírito Santo, pela palavra dele, alcança os obedientes à palavra. Os que temem a ele são obedientes à palavra, unicamente. Mas o Deus de vocês, que fica orando atrás de bens material, conquistas terrenas, que vocês estão nesse mundo de treva, nesse mundo do anjo da morte, e vocês estão buscando coisas materiais, coisas terrenas, conquistas terrenas. É ele que ouve a oração de vocês, é o anjo caído, a quem vocês servem, a quem vocês oram. Quando você pega o seu texto e você está aí orando a sua Ave Maria, você está orando ao anjo caído. Quando você está diante da sua imagem, fazendo a sua oração,
Você está orando ao anjo caído. Quando você cultua um Deus lá no seu íntimo, lá no seu interior, que você faz a sua oração secreta, você está orando ao anjo caído. Quando você tem um altar de imagem na sua casa, você está orando ao anjo caído. Quando você vai em um local que você diz ser sagrado e você vai lá atrás de uma imagem, você está indo orar ao anjo caído. Você está indo atrás do anjo caído. Quem vai ouvir a sua oração é o anjo caído. Não adianta, não adianta. O Eterno está falando. A única forma dele ouvir uma oração não é por trás de uma imagem, não é por trás de um texto, não é por trás de um nome. O Eterno não tem mãe. Quem disse que Maria é a mãe do Eterno? Quem disse? Que loucura é essa? Foi o anjo caído que disse isso para vocês, que Maria é a mãe dele. Maria pode ser mãe do Eterno? O Eterno criou Maria. Como Maria pode ser mãe do Eterno? E Yahushua era o Eterno. Maria não poderia dar a luz ao Eterno. O Eterno é a eternidade, o Criador de Maria. Então todos vocês que estão atrás de imagem, de escultura, vocês que se ajoelham diante de uma imagem, vocês que oram para uma imagem, é o anjo caído que vocês estão orando, que vocês têm como Deus. Vocês materialistas, vocês que fazem orações atrás de conquistas materiais, conquistas terrenas, é o anjo caído que vocês estão orando, é a ele que vocês pedem coisas materiais. O Eterno não escuta a oração de vocês. E esse céu que vocês buscam, Deus olhando para cima e orando a esse Deus, são os principados e potestades e o anjo caído. São eles que estão nas regiões celestiais. São eles, os deuses da religião e o Deus desse mundo. Hoje vocês ouviram a verdade. Hoje vocês têm a verdade. O Eterno não tem vocês por inocente. Se vocês ignorarem o que o Eterno falou e vocês continuarem nas suas imagens e vocês continuarem nas suas religiões, sabendo que é o anjo caído, que é o Deus de vocês, o sangue de vocês vai cair na cabeça de vocês. Vocês serão culpados diante do Eterno, porque vocês conhecem a verdade. Vocês não são mais inocentes acerca do Deus de vocês, quem vocês estão adorando, quem vocês estão servindo. Todas as religiões do mundo. O Deus é o anjo caído Lúcifer. E aqueles anjos que desceram para casar com as mulheres na terra. Eles são os deuses de vocês. Vocês não estão mais enganados. Vocês não são mais inocentes para o Eterno. O Eterno agora tem vocês como culpados. Se vocês continuarem nesse caminho da religião e vocês não se voltarem para a palavra, para conhecer o Deus vivo, o único Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que enviou Yahushua para morrer naquela cruz, para salvar vocês dos próprios anjos caídos, condenados ao lago de fogo. Então, se vocês ignorar o Eterno, se vocês desprezar o Eterno, desprezar a salvação que Ele trouxe, desprezar a palavra dEle, vocês irão para o lago de fogo. E ninguém vai livrar vocês, ninguém. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que jazia a estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como o deserto e assolava suas cidades? Que não abria a casa de seus cativos? Então, é o que vão falar para Satanás lá. Ele era o grandão, ele era o maior de todos. E agora ele vai estar nos mais profundos dos infernos, lá no lago de fogo, na parte mais baixa. E todos que foram condenados vão estar acima dele, pisando nele. E igualmente todos lá estarão sofrendo. Todos os reis das nações, todos eles, jazem com honra, cada um na sua morada. Então todos os reis, quem são os reis? A palavra de Deus diz que Yahushua HaMashiach fez de nós reis e sacerdotes. Então aquele que tomou a sua posição de rei, que obedeceu a palavra de Deus, reinou na palavra de Deus, tomou a posição de honra, está lá em cima agora, vivendo no reino dos céus, por toda a eternidade, feliz para sempre com seus irmãos e com o Pai Celestial. E é claro, com o nosso irmãozão Yahushua. Mas os que não tomaram a sua posição de rei, nem mesmo na tribulação,
jazerão nos infernos juntamente com Samael, o anjo caído. E o inferno agora é o lago de fogo. Ali todos sofrerão, inclusive Satanás e os seus anjos caídos. Todos os reis das nações, todos eles, jazem com honra, cada um na sua morada. Porém tu és lançado da tua sepultura, como um ramo abominável, como as vestes dos que foram mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como um cadáver pisado. Enquanto que os que tomaram a posição de rei, reinaram sobre suas vidas, sendo obedientes à palavra de Deus, estão agora no reino dos céus. Ele, que era o grandão, que era o porta-voz, que se ensoberbeceu, agora jaz no lago de fogo, morto, porque aquilo ali não é vida, aquilo ali é morte. Estar queimando naquele local é morte, não tem vida ali. E esse castigo será por toda a eternidade, tanto para ele quanto para quem se acoloiou com ele. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será jamais nomeada. Então, quando acontecer tudo o que é para acontecer, Deus vai tirar de nossas memórias essa triste situação de saber que os nossos irmãos acabaram sendo condenados juntamente com Samael, o anjo caído, e estão no lago de fogo. Então Deus vai apagar isso de nós para a gente não ficar lembrando do sofrimento dos outros. E eles vão cair no esquecimento. Ninguém mais vai lembrar deles. Nem o próprio Deus, o Pai, vai querer saber mais deles. E eles não vão mais se reunir mais, porque eles destruíram o corpo deles. Eles mataram o corpo deles, então, que foi todo mundo para a sepultura. O corpo foi destruído. Aí eles não tem mais como reunir. No caso aqui em cima, lá no inferno, que está todo mundo destruído. Porque foi isso que ele fez aqui na terra. Destruiu os próprios corpos, de tão ruim que ele é. Porque para Satanás e os anjos caídos, os demônios, para ter vida aqui nessa terra, eles precisam desse corpo aqui. Então quando alguém dava legalidade a ele, obedecia uma vontade, desejo, sentimento, quem via no corpo executar a obra era eles. E aí assim estava dando vida aos demônios. E essa é a condenação, deixar que um demônio viva no teu corpo. Essas obras que condenam são obras do diabo, e você, a pessoa que for condenada, deixou o inimigo viver no seu corpo. E aí eles destruíram os corpos, mataram todas as pessoas, e também a terra foi destruída, porque ela vai virar também partes do lago de fogo. Preparai a matança para os seus filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem, nem possuam a terra e encham a face do mundo de cidades. Porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e extirparei de Babilônia o nome, os sobreviventes, o filho e o neto, diz o Senhor. Deus ele vai apagar todo mundo aqui que está sendo obediente a Satanás, que está do lado de Satanás, da face dessa terra. Não vai ter mais vida nenhuma aqui. Todos serão lançados no lago de fogo. É por isso que você precisa entender que se você não der a sua vida, você vai acabar ficando debaixo dessas palavras. Por isso que é para você se encher da palavra de Deus, aqui no canal Azeite na Lâmpada e também no canal Espírito Santo Ministra, para você ter o entendimento, a palavra de Deus, para que ela guarde a tua boca de negar o nome de Yahushua. Pois ainda que eles venham com tudo para cima de vocês, vocês vão se manter firmes, vão ser fiéis até a morte. E assim vocês receberão a coroa da vida. Mas aqueles que forem covardes, os medrosos, os tímidos, vão herdar o lago de fogo. Porque na hora da batalha, na hora de vencer a carne, ficaram com medo de passar pela tortura. Quem tiver com medo de passar pela tortura, quem quiser salvar a sua vida e fugir de medo, vai herdar o lago de fogo. E farei dela uma possessão de ouriços e uma terra pantanosa. Varrê-la-ei com vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui vai virar o lago de fogo. Tudo vai ser queimado, tudo vai ser derretido com a presença gloriosa do Senhor, quando Ele vir naquele dia do grande Deus Todo-Poderoso.